Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, que bom você estar aqui. Hoje é dia de conversa com Deus. Antes, vamos adorar o Senhor com um cântico. Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça por um momento. Ó Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, graças te damos, Senhor, por nossa vida, pelo ar que respiramos e pelo alimento que chegou à nossa mesa, Senhor. Fala agora ao nosso coração através da tua palavra, aquilo que precisamos ouvir de ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, vamos ler dos versos 4 ao 9. Vamos fazer a leitura juntos. Ageu, capítulo 1, dos versos 4 ao 9. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se,
mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos vivendo um tempo muito difícil. O mundo inteiro está vivendo um tempo muito difícil. Um tempo de perdas, de incertezas. Em toda a história da humanidade, tempos como esses que estamos vivendo fazem com que as pessoas busquem mais ainda a Deus. Curiosamente, não é o que está acontecendo. Temos nos esquecido de Deus, mesmo sabendo que a única solução para esse problema é Deus. Que loucura, não é? Quando deveríamos nos voltar ainda mais para as coisas de Deus, estamos nos preocupando mais com as nossas próprias coisas. Mas a igreja, mesmo estando com as portas fechadas, estão em pleno funcionamento. E é nesse momento que devemos estar ainda mais comprometidos com a obra do Senhor. A história do texto de hoje que lemos, apesar de ter acontecido há muito tempo atrás, parece que foi escrita hoje, para os nossos dias. O fato é que naquele tempo, o templo do Senhor estava em ruínas, como diz o texto que lemos. A igreja daquela época estava precisando da fidelidade de todos os membros e os membros estavam preocupados com seus próprios negócios, com seus próprios interesses. O texto é muito enfático quando diz que as pessoas estavam preocupadas com seus próprios interesses, com as suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. E o profeta Ageu traz ali a palavra de Deus, exortando aquele povo, dizendo que tudo aquilo que eles estão passando, as dificuldades, as enfermidades, as tristezas, as dores e as perdas são exatamente por consequência da infidelidade daquele povo, pois enquanto eles se preocupam apenas com seus próprios interesses, com a sua própria casa, a casa do Senhor está esquecida, está abandonada, está ali em ruínas. E é por isso que eu digo que esse texto, apesar de ter sido escrito no Antigo Testamento, há cerca de quase 3.000 anos atrás, ainda é completamente atual. Naquela época, diz o texto, que as pessoas estavam vivendo um tempo de aperto. O texto diz que eles plantavam muito e colhiam pouco, trabalhavam muito e recebiam pouco. E quando recebiam, o dinheiro não dava para nada. Era como se eles estivessem recebendo e colocando em uma bolsa furada. Quando eles precisavam do dinheiro, não encontravam. E este é o retrato de alguém que não é fiel ao Senhor. O texto nos alerta várias vezes quando diz assim: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Nós estamos vivendo tempos difíceis, também em nossos dias, em nossa família, nossos familiares, pessoas que conhecemos. Nós temos visto tantas coisas ruins e temos clamado a Deus todos os dias que nos ajude e que nos livre. Mas, irmãs e irmãos, será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Nós fomos feitos para a glória de Deus. E não é vontade de Deus que nenhum de nós sofra, que nenhum de nós viva desempregado, que nenhum de nós passe por humilhações, que nenhum de nós passe fome, que nenhum de nós tenha desentendimentos em nossa casa. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós possamos viver uma vida digna, que todos nós possamos levar o pão para a nossa família, que nossos filhos possam desfrutar de tudo que esta vida proporciona, de toda a tecnologia, de estudos. Mas o que nós temos visto é que pessoas, famílias estão sofrendo e muito. Nenhum de nós jamais imaginou viver o tempo em que estamos vivendo.
E é neste tempo de extrema dificuldade, queridas e queridos, que nós devemos ainda mais fortalecer a nossa igreja, fortalecer a vida do nosso pastor, para que ele possa estar tranquilo, para que ele possa estar com a cabeça despreocupada e investir naquilo que o Senhor o chamou para fazer, que é cuidar de você e dirigir a sua igreja. Mas muitas vezes os pastores não conseguem dormir porque a igreja está em dificuldade. Nos preocupamos muito mais com a nossa própria vida, com a nossa casa, do que com a casa do Senhor. Todos nós queremos o livramento dessa enfermidade que nos mata, mas muitos de nós querem apenas a bênção do Senhor e se esquecem do Senhor da bênção. Nós precisamos ser fiéis, irmãs e irmãos. Antes de qualquer coisa, nós precisamos dar. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entregar, devolver a Deus aquilo que Ele pede, aquilo que Ele ordena. Precisamos devolver a Deus aquilo que Ele ordena para que nós devolvamos, que é parte daquilo que Ele nos proporciona. E não esqueçamos, tudo aquilo que somos e o que temos foi Deus quem nos proporcionou. Se você hoje se alimentou, foi Deus quem proporcionou. Não foi simplesmente o teu trabalho, ou a tua inteligência, ou a tua força, ou o teu conhecimento, mas foi Deus quem proporcionou esta oportunidade para que você ganhasse o seu salário, para que você tivesse saúde, para que você tivesse emprego. E mesmo que você esteja desempregado, desempregada, e mesmo que você esteja enfermo, Deus hoje te deu mais um dia de vida. E nós precisamos ser gratos a Ele. Eu tenho falado muito nesses últimos dias sobre gratidão. Nós temos uma grande mania, um grande erro de simplesmente agradecer a Deus pela bênção que Ele nos concede, quando o que o Senhor quer de nós não é simplesmente que nós o agradeçamos, mas sim que nós sejamos gratos a Ele. E ser gratos ao Senhor implica em sermos fiéis a Ele. E quando nós somos fiéis em tudo, não apenas nas finanças, mas nos nossos dons, nos nossos talentos, no nosso tempo, Deus, Ele nos abençoa. Mas claro que também nós devemos ser fiéis nas nossas finanças. Nós precisamos devolver ao Senhor parte daquilo que Ele nos concede. A palavra de Deus diz, lá no Novo Testamento, lá na carta de São Paulo aos Coríntios, diz que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia em abundância colherá. Se você quer, minha querida e meu querido, ser abundantemente abençoado, invista no reino de Deus. E olha, você pode pensar assim, não, eu já tenho o meu salário garantido, eu sou funcionário público, já é certinho, mas a bênção de Deus por nossa fidelidade vai muito mais além do que simplesmente dinheiro. Eu tenho visto nesses dias muitas pessoas, e pessoas até com dinheiro, morrendo sem poder respirar, que é o elemento mais abundante que nós temos na face da terra e o mais facilmente produzido pelas plantas. E ainda assim, com todo o dinheiro que eles têm, não conseguem simplesmente respirar. A bênção de Deus na vida daqueles que são fiéis vai muito mais além do que simplesmente dinheiro. Significa paz, significa saúde e, claro, também significa um sustento digno para você e a sua família. A Bíblia também nos diz, lá em Malaquias, diz que aquele que é fiel, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida. As bênçãos que o Senhor derrama sobre a minha e sobre a sua vida, não conseguimos medir. Mas creia, a mesma palavra em Malaquias diz que existe um devorador, e que este devorador, ele devora as nossas finanças, a nossa paz, a nossa saúde. E a única forma desse devorador ser repreendido, ser contido pelo Senhor, é quando nós somos fiéis e entregamos na igreja, no altar do Senhor, nossas finanças. Portanto, não perca tempo, minha irmã e meu irmão, fortaleça a sua igreja está trabalhando por você, o seu pastor está trabalhando por você, está orando por você, velando por você, cuidando de você. Então invista no reino de Deus, entregue seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor, para que você seja imensamente abençoada, imensamente abençoado na sua vida financeira, na sua saúde, na sua paz. Creia que o Senhor quer é te fazer feliz,
é que você possa desfrutar de toda a sua criação, mas que você precisa, minha querida e meu querido, investir no reino de Deus. Não se esqueça que antes de qualquer coisa, você precisa ser fiel ao Senhor. Nós não devemos fazer isso como pagamento ao Senhor, nós não devemos fazer isso esperando nada em troca ao Senhor, nós fazemos isso em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos proporcionou, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz. E esta forma de expressarmos nossa gratidão é sendo-lhe fiel. E como é muito difícil ser fiel na área financeira, é uma ótima oportunidade de exercitarmos esta fidelidade ao Senhor. Creia que o pão na tua mesa não faltará. Deus abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida. Não deixe a casa do Senhor em ruínas. Não cuide só da sua casa, da sua família e da sua vida. Cuide da igreja do Senhor, porque através da igreja do Senhor, muitas famílias serão abençoadas. Através da sua bênção, muitas pessoas serão abençoadas e a igreja do Senhor estará fortalecida para cumprir o papel que Deus confiou a ela, ali onde ela está inserida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Ele toque o teu coração para que a partir de hoje você faça um voto de fé, uma prova de fé e entregue no altar do Senhor seu dízimo e a sua oferta. Diz o Senhor: faça a prova de mim, experimente-me e veja como eu sou bom, como eu sou cuidadoso. Quando nós estamos, por exemplo, cozinhando uma comida, nós experimentamos para ver se aquela comida está boa. Então, faça isso, experimente o Senhor, não prove o Senhor. Nós não estamos fazendo isso para provar o Senhor, para ver se Ele vai nos abençoar, mas para experimentar como é bom viver debaixo da proteção de Deus. Entregue no altar do Senhor seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez e baixe a sua cabeça. Ó Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, graças te damos, Senhor, por tua palavra, que ela possa penetrar o nosso coração, Senhor, e que possamos praticá-la. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, minhas queridas e queridos, vamos começar a nossa prática. Entregue no altar do Senhor seu dízimo e a sua oferta. Faça isso através do seu smartphone ou vá até uma agência bancária e faça depósitos ali ou transferências. Vou te passar os dados de nossa conta corrente. Anote, por favor. Banco do Brasil, agência 3501, dígito 7, conta corrente número 29091, dígito 2, CNPJ 0415535001-71. Muito obrigado por sua oferta. Que Deus possa te abençoar, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a tua vida. Quero te convidar para as próximas mensagens, todas as quintas às 20 horas e todos os domingos às 19 horas. Se inscreva em nosso canal, assim você não perde nenhuma. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, queridas e queridos, que o Senhor nos abençoe. Parabéns aos aniversariantes!